Muito obrigado. Muito obrigado por sua fidelidade, por sua assistência, por seu acompanhamento. Muito obrigado por seu apoio à informação autônoma, independente deste canal do YouTube, José Neumann e Pinto, que não tem ligação com o governo, não tem ligação com a oposição, não tem ligação com a esquerda, com a direita, com nenhum partido político, com nenhum órgão de comunicação, com ninguém. É só comigo, a minha cabeça, a minha experiência, a minha inteligência. Somente. Pode ser pouca informação, pode ser pouca inteligência, mas é com que eu conto. Então eu conto com você. Se você gostar deste vídeo, por favor, dê um like, compartilhe nas suas redes sociais e conte aos amigos que esse canal existe, um canal independente, sem fake news, sem acompanhamento de governo, sem idolatria à esquerda nem à direita, nem a Lula, nem a Bolsonaro. Isso aqui é a terceira via mesmo. Pois bem, nessa de terceira via eu quero lhe contar o seguinte. Tem muita gente aí que está fazendo muxoxo, a gente que gosta de coisas espetaculares, então, muxoxo sobre a CPI da Covid. Eu não faço. Olha, e não faço por bons motivos. A CPI já colheu um documento importantíssimo daquele Fábio Weingarten, contando uma carta, né, que não teve resposta do Ministério da Saúde e dos outros ministros para quem ele mandou a carta. Esse documento é de importância vital. Mas hoje, ou seja, quinta-feira, 27 de maio de 2021, o presidente, o diretor, chefão lá do Instituto Butantan, Dimas Covas, desmascarou toda a mentiralhada, as pataquadas de 3 auxiliares diretos do presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Pazuello, ex-ministro da Justiça, Fábio Weingarten, ex-secretário de Comunicação, e Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores. Vê que eu citei bem ex, nem o Bolsonaro, que os usou, que os usa e os usará como arautos do negacionismo, do obscurantismo e da incompetência de uma gestão que nunca foi tão ruim na história da República no Brasil, aguentou eles lá. Demitiu os 3. Nós não estamos no último ano do governo, nós estamos um pouco depois da metade. E esses 3, que ocuparam cargos importantíssimos nas proximidades dele, foram simplesmente demitidos. Razão ele deve ter tido para isso, né? E não foi certamente competência nem um bom desempenho, né? Apesar dele não ser um bom juiz desse tipo de coisa. Pois sabe o que é que o Dimas Covas contou? O Dimas Covas contou que no dia 30 de julho, o Instituto Butantan ofereceu 60 milhões de doses de vacina ao Ministério da Saúde. Sabe o que foi que o Ministério fez? Nada. Quer dizer, antes da Pfizer, que ofereceu em agosto, o Butantan já tinha oferecido. Depois o Butantan pediu, contou o Dimas Covas hoje, 100 milhões para fazer os testes das fases prévias à autorização da vacina pela Anvisa. Ah, mas o Bolsonaro disse que não comprava vacina sem a Anvisa autorizar. Ou seja, como é que vai fazer o teste sem dinheiro para que a Anvisa autorize? Como é que vai esperar que a Anvisa autorize antes do teste ser feito? Depois, o Butantan precisou de dinheiro para fazer uma fábrica de uma vacina exclusivamente brasileira com tecnologia americana, lá do Hospital do Sinai, lá em Nova York. Este foi o dinheiro depositado, um gesto pornográfico, um gesto de white power, também o símbolo 0, nenhum centavo para a vacina. Por quê? Porque o Bolsonaro defende, graças à influência de Silas Malafaia, segundo o filhote dele, e do Osmar Terra, ele defende a imunização de rebanho. Ele quer que morram milhões de brasileiros para que a população seja imunizada sem vacina. O depoimento do Dimas Covas é um depoimento histórico, porque põe no lixo 3 membros muito ligados ao presidente da República, mostrando a completa falta de empatia, a completa insensibilidade, a completa desumanidade deles todos e do chefe deles. Pois bem, então o Dimas Covas já avisou, hein? Atrasou a entrega de 7 milhões de doses de vacina porque a China
atrasou os insumos. E a China vai continuar atrasando. Eu não sei se vocês viram aí, o embaixador chinês já dando uma lapada aí nessa gente que fica esculhambando a China. Ele não tem muito dó, não, e tem toda a razão. Pois é, então é isso. Esse depoimento que foi tomado nesta quinta-feira, 27, é um depoimento que pode servir de base para o relatório de Renan Calheiros. Mas não tem notícia só da CPI, não. Viu? O Tribunal de Contas da União já exigiu que o presidente Jair Bolsonaro entregue os documentos nos quais foi baseado o orçamento secreto, o orçamento clandestino, o tratoraço, o bolsolão. 3 bilhões de reais em emendas parlamentares acima do limite normal para comprar apoio na Câmara. Olha, o último que comprou apoio assim na Câmara foi o PT com o mensalão. Deu no mensalão no Supremo. E no tempo que o Supremo tinha um mínimo de vergonha na cara, os personagens do mensalão foram condenados, menos o Lula. Menos o Lula. O Lula teve que esperar o quê? O petrolão. E é por isso que estão desmoralizando o Sérgio Moro e o Dallagnol, porque o Lula foi condenado, o Lula não foi inocentado. Então agora vamos ver. O Bolsonaro já transferiu a responsabilidade desse tipo de emenda para o próprio Congresso. Mas o Congresso finge que é patrão do Bolsonaro. O patrão é o Bolsonaro, tá certo? E o Bolsonaro é que é o responsável pelas 450 mil mortes, que poderiam ter sido muito grandes, mas não é esse número, né, da Covid-19. E é também o responsável pela maior crise de desmoralização da história recente do Exército Brasileiro. Ele foi inaugurar uma pontezinha lá no norte, né, no Amazonas, e levou para a mesma solenidade o comandante do Exército e o ministro, o comandante do Exército, que é o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e o ministro da Defesa, que é o general Walter Braga Neto. Para onde vai o Bolsonaro, ele faz comício político. Comício político não é permitido, é proibido pela legislação eleitoral. Então ele está envolvendo o comandante do Exército e o ministro da Defesa num eventual crime eleitoral que ele já cometeu domingo no Rio, na companhia de um general da ativa, o general de divisão, Eduardo Pazuello, que é seu puxa-saco e foi ministro da Saúde durante a maior parte do tempo da pandemia, tá certo? Agora, o pior de tudo isso é o seguinte, todo mundo já sabe que tudo que o Pazuello cometeu, além desses crimes eleitoral e sanitário, estava lá sem máscara, a multidão toda aglomerada no passeio de motocicleta que eles imitaram do Benito Mussolini em 1936, uma motociata na Itália, na época da ascensão, né, o Mussolini já ditador, mas ainda crescendo em prestígio na Itália e no mundo. Eles imitaram, pois é, e agora ele também está levando o Exército a dar uma afinada, repreender. Hoje, quinta-feira, acabou o prazo do Pazuello responder a cobrança feita pelo comandante dele. Muita gente está aconselhando ir para a reserva, então, mas ele não vai não. O Bolsonaro quer que ele fique lá para criar uma outra crise com o Exército, afastar outro comandante e dar mais um passo em direção ao que ele quer fazer. Um autogolpe, se perder a eleição, se não imprimirem o voto, né? Aliás, hoje o Freixo, lá do Rio, deu uma entrevista dizendo que o voto impresso realmente, e ele conhece bem esse assunto, interessa às milícias da periferia do Rio de Janeiro, né? É um dia trágico para a economia, o desemprego é de 14,7%, atingindo 14 milhões e 800 mil brasileiros, o maior número desde 2012, e que apaga completamente as mentiras descabeladas de Bolsonaro e Paulo Guedes, né? E alguém fez uma conta aí para dizer o seguinte, que o pedágio para carro aumentaria pelo menos 5% para haver essa gratuidade das motos, que é a benemerência que o Bolsonaro deu para os motoqueiros e que eles corresponderam na passeata de motos lá do Rio, na Barra da Tijuca, no domingo.
Bom, eu sei que eu já tomei muito seu tempo, mas eu gostaria de citar pelo menos um parágrafo do artigo A Natureza Humana de Bolsonaro, de William Vac, cuja linha fina é: a razão, segundo um clássico conservador, não é de natureza humana a parte mais importante, sua parte mais importante. E ele diz: parece ter sido escrita para a falar de Jair Bolsonaro a epígrafe que Morgenthau escolheu para seu primeiro livro, Scientific Man versus Power Politics, cientistas contra o poder político, retirada de um comentário de um pensador conservador, Edmund Burke, que foi muito lido e que é muito citado pelo Felipe Moura Brasil, pelo Nando Moura, mas que o Bolsonaro não tem, nem o Bolsonaro, nem o líder filosófico dele, que é o Olavo de Carvalho, tem a menor ideia de quem seja. Né? Sabe o que o Burke escreveu? A política tem de ser entendida não pela racionalidade do ser humano, mas pela natureza humana, da qual a razão é apenas uma parte, de jeito nenhum a mais importante. Antes de terminar, eu quero chorar aqui 3 mortes. Né? A morte de Vandilmo Vieira, personagem da minha infância, pai de Vandilmo, filho, Dedé, que foi meu colega de classe, pai do Paulada, meu amigo querido, Paulo Édio Vieira, que morreu com 94 anos, lá em João Pessoa, para onde ele foi transferido de Natal, onde morava. E choro também Nelson Sargento, que aos 96 foi internado no último dia 20, com quadro de desidratação, anorexia e queda significativa do estado geral, como consequência da Covid. Ao chegar ao hospital, foi realizado o teste de Covid-19, que apontou positivo. E morreu também hoje uma pessoa que eu escrevi, a respeito da qual eu escrevi muito, o arquiteto Jaime Lerner. Depois de perdermos o Paulo Mendes Campos, perdemos o Jaime Lerner, foi 3 vezes prefeito de Curitiba, foi governador do Paraná, com complicações de doença renal crônica. Eu lamento essas mortes, mas quero aqui renovar a minha esperança de que nós todos sobrevivamos a essa onda mortal da Covid agora, com muita força, muito foco e muita fé. Direto ao assunto. Em pé. E só a verdade salvará as nossas vidas.